Acho que foi, começou a gravar. Vamos começar, Thaís? Vamos começar. Então tá. Você se apresenta ou eu me apresento? Pode ir. Então, beleza. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto honrada. Essa iniciativa faz parte do projeto institucional. Márcia, o áudio está ligado, Márcia. Essa iniciativa, né, esse curso faz parte do projeto institucional Cuidados e Competências dos Profissionais de Enfermagem na Saúde da Mulher, que tem como líder, né, a doutora Cristiane Rodrigues da Rocha, que está presente com a gente aqui hoje, e ela é nossa orientadora, na verdade, eu sou orientanda, nossa orientadora no mestrado PPGEST, e ela está nos prestigiando aqui hoje. Meu nome é Tainá Lima Miranda, eu sou enfermeira, me formei em 2015 pela UF, sou intensivista pela UERJ, e desde o início desse ano, agora também sou mestranda do PPGEST. Minha área de estudo é sobre terapia intensiva. Minha área de atuação, eu sou enfermeira intensivista, trabalho, né, no CTI adulto do Gafre desde 2018, sou plantonista noturna e também sou enfermeira do PRF aqui do Rio. O tema do nosso curso, né, são lesões por pressão relacionadas ao uso de dispositivos médicos e o olhar do enfermeiro intensivista sobre esse tipo de lesão. Thaís, você quer se apresentar antes de eu continuar falando? Sim. Meu nome é Thaís, é um prazer estar aqui. Sou enfermeira, sou intensivista também pela UERJ. Estou terminando a pós-graduação em enfermagem dermatológica, na verdade só falta entregar o TCC. Sou mestranda do PPGEST também, termino o curso no início do ano que vem, se Deus quiser. Meu trabalho é sobre tratamento de feridas com uso de laser terapia, estou fazendo um protocolo institucional. Eu trabalho em 2 unidades hospitalares, trabalho no CTI Covid do Hospital Federal do Andaraí e trabalho numa UPA no município de Macaé. Sou intensivista desde a minha formação em 2003 e completamente apaixonada por esse cenário. É isso. Pode continuar, Tainá. A Cris quer falar alguma coisa? Senão a gente continua. Não, só dizer que eu tenho um grande privilégio de orientar as duas, né? E elas fizeram esse workshop com muito carinho para todos vocês, em comemoração pelos 131 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. A minha área, eu sou enfermeira obstetra, não tenho essa formação de CTI e UTI, mas no mestrado profissional a gente orienta o aluno que vier com seu projeto, né? Então, vocês fazem a admissão e é distribuído para os professores orientadores. Então, assim, além da gente orientar, a gente aprende muito, porque a gente começa a ver várias áreas. Então, agradecer às mestrandas por terem se preocupado em ofertar um workshop na semana comemorativa dos 131 anos da escola. Tá? Então, bom curso para todas. Vou fechar minha câmera e aproveitar para aprender com vocês também. Um beijo. Um beijo. Thaís, pode passar. Isso. Então, né, a gente começa o nosso workshop com uma imagem bem típica de cursos, né, sobre lesões por pressão e outros tipos de lesão, que é uma imagem da pele, né? O maior órgão que a gente tem no corpo humano e de extrema importância para a nossa proteção, para a regulação da temperatura, para a manutenção da nossa hidratação. Como a gente sabe, a pele ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, ou tecido subcutâneo. E assim, só para a gente não está aqui querendo ficar lembrando de todas as estruturas da pele, mas a gente só começa com esse slide refletindo que a nossa pele, ela, ao mesmo tempo que ela tem funções, ela tem que ter condições de exercer essas funções.
Então, assim, quanto à hidratação, a nossa pele ela tem que estar hidratada, tanto internamente quanto externamente, para que ela consiga manter ali aquela camada protetora íntegra, e a gente não pode ter nenhum excesso, nem uma falta de umidade nessa pele. As duas coisas levam a lesões, né? A gente tem na pele terminações nervosas que têm a fundamental importância de permitir que a gente proteja a nossa pele. Então, quando eu tenho um estímulo agressor sobre essa pele, eu sinto dor e eu retiro aquele estímulo, ou retiro o meu membro daquele estímulo doloroso. A partir, né, do momento que eu tenho essa sensibilidade prejudicada, aquele estímulo agressor continua ali exercendo uma pressão e lesionando o tecido. Um exemplo clássico que a gente tem disso são os nossos pacientes diabéticos, né, com a neuropatia periférica. Esses pacientes têm uma diminuição da sensibilidade e aí eles acabam não tirando, né, não retirando aquele estímulo agressor. E além disso, para que a nossa pele seja mantida, né, preservada, nossas células vivas e funcionantes, a gente tem que ter vascularização que leve os nutrientes e oxigênio até essas células e que retire toxinas e gás carbônico, né, dessas células, toxinas e gás carbônico resultantes do metabolismo celular. Então, essa primeira imagem foi para isso, para a gente refletir um pouco, pode passar. Quando a gente fala, né, de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, a gente está falando de um termo recente, né, incluído em 2016 pelo painel consultivo nacional. Carolina? Oi? Desliga o áudio, amor. Ah, tá, desculpa. Aproveitar que tá na interrupção, Thaís, bota ocultar aquela coisinha branca lá em cima para a gente poder ver o slide. Ah, tá. Como é que eu faço isso, gente? Isso é só apertar onde está escrito ocultar nele. Isso, aqui. Ah, tá. Tá, então, dando continuidade. É um termo recente, né, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, incluído em 2016 no painel consultivo nacional de úlcera por pressão. Esse é um painel feito, né, por uma instituição norte-americana, e as nossas diretrizes levam muito em consideração que esse painel atualiza, né, as versões desse painel. E aí o painel de 2016 trouxe essa atualização. Então, é um tipo de lesão por pressão provocada pelo uso de dispositivos médicos. Esses dispositivos médicos, eles não têm a finalidade de lesionar o paciente, eles têm fins diagnósticos e terapêuticos. Então, a gente tem aí, a gente pode falar até de que a lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico é um evento adverso do cuidado em saúde. Geralmente, essas lesões possuem o padrão ou a forma do dispositivo. Então, como a gente vê nas imagens, a primeira imagem, a gente tem uma torneirinha, né, de um cabo de PAM. A gente tem ali uma sonda Foley, na segunda imagem, né, uma sonda vesical de demora. E na terceira imagem, isso aqui é uma paciente que chegou para a gente no CTI, que ela tinha na verdade, ela tinha lesão das duas narinas, né? Então, houve ali uma alternância de narinas para o posicionamento da sonda nasentérica, mas nas duas narinas ela teve lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Essas lesões são provocadas por uma pressão prolongada e não aliviada na pele ou mucosas, e até mesmo, né, pelo mau posicionamento e uso incorreto do dispositivo. Ela é considerada uma lesão não clássica, porque a sua causa não está relacionada a proeminências ósseas. Quando a gente fala de uma lesão por pressão clássica, a gente fala de áreas onde a proeminência óssea faz pressão contra aquele tecido, contra a pele. Então, a gente fala de sacra, calcâneos, occipital, trocânter, e não, essa lesão ela não tem a ver com proeminência óssea, ela pode se desenvolver em qualquer tecido ou mucosa. Nessas imagens que tem aí embaixo, no slide, a gente pode ver que a primeira é no abdômen,
a segunda também, e a terceira nas narinas, que aparentemente não seria uma área de lesão, né? De lesão por pressão. Pode passar, Thaís. E como é que a gente descreve essas lesões? Quando eu encontro esse tipo de lesão no meu paciente, como que eu vou descrever, como é que eu vou classificar esse tipo de lesão? A categorização da lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, ela segue a classificação internacional de lesões por pressão. Então, a gente vai ter aqueles estágios que a gente está acostumado a lidar, né, quando a gente fala de lesão por pressão. E aí, só relembrando, né, a estágio 1 é a pele íntegra com eritema que não embranquece. A estágio 2 é a perda da pele, sua espessura parcial com exposição da derme, então ali eu já tenho um rompimento da pele. Na estágio 3 eu tenho perda da pele, sua espessura total, mas eu não tenho exposição de fáscia, músculo, tendões, ligamentos e ossos. E no estágio 4 eu já tenho uma perda da espessura da pele com exposição dessas estruturas. Só autorizando aqui as pessoas rapidinho. Você está autorizando a Cristiane? Que ela mandou mensagem aqui no grupo falando que não estava conseguindo entrar. Eu autorizei todo mundo que apareceu para mim. Tá. Vou ver se ela manda mais alguma coisa aqui. Tá. E a gente tem também, né, a não classificável, que é a perda da pele e sua espessura total. E aí eu tenho uma camada ali, né, de tecido desvitalizado, que eu não consigo dimensionar realmente qual é a profundidade dessa lesão por pressão, e a lesão tissular profunda. Ela tem uma coloração escura, persistente, que não embranquece. Ela às vezes, até pode ser confundível com a lesão por pressão grau 1, porque eu não tenho um rompimento ali da pele, mas a coloração dela, ela é bem mais escura, né? A grau 1, ela é avermelhada, né? É um eritema, e na tissular profunda é um arroxeado ou até enegrecido mesmo, que aquilo ali indica pra gente que a lesão é profunda. Não está nas camadas superiores da pele. E além desse tipo de lesão, como a gente está falando de uma lesão por pressão não clássica, a gente tem também a lesão por pressão em membranas mucosas, que aí, pela característica desse tecido, a gente não consegue classificar em grau 1, grau 2, grau 3, enfim. A gente classifica mesmo como lesão por pressão relacionada a dispositivo médico em membrana mucosa. E aí, para definir, né, que o dispositivo médico foi o causador dessa lesão, a gente tem que ter o histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Nessa imagem, a gente tem a boca da paciente ferida, né? E o formato está bem semelhante a um formato de um tubo orotraqueal. Então, essa lesão eu tirei da internet realmente como uma lesão por pressão relacionada ao dispositivo, não foi uma afta que rompeu, não foi uma bolha, alguma coisa que rompeu ali, foi um dispositivo médico causando a lesão. Pode passar, Thaís. Aí, eu vi uma pergunta que me perdi. No final, a gente vê as perguntas. No final eu respondo, gente, porque senão eu vou perder o raciocínio. Acaba a sua parte, aí antes de eu entrar, você vê se tem alguma Eu vou pergunta. respondendo pelo chat, isso. Os dispositivos, gente, eles podem exercer pressão sobre os tecidos moles ou reter a umidade na superfície da pele. Então, assim, além da pressão sobre o tecido, a própria retenção da umidade torna mais propícia aquela lesão. Os próprios métodos de fixação dos dispositivos, como fitas adesivas e cadarços, eles também podem lesionar a pele. Então, além do dispositivo, a gente ainda tem os dispositivos de fixação que também podem lesionar. Como dispositivos mais propensos a lesionar os pacientes, a gente citou aqui alguns, como placas frontais de cânula de traqueostomia e dispositivos de fixação, máscaras de VNI, tubo orotraqueal e catéter nasal de oxigênio, sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, dispositivos ortopédicos, como colar cervical, fixadores externos, imobilizadores, gesso, catéter vesical de demora, catéter venoso profundo, pressão arterial invasiva, catéter de hemodiálise, coletor fecal, drenos, meios de pressão e compressores pneumáticos e dispositivos de contenção física.
Eu coloquei reticência, gente, porque assim, tem muitos outros dispositivos que podem lesionar, tudo isso vai depender de outras condições, né? Estar com o dispositivo em si já é um fator de risco para esse tipo de lesão. E aí a gente tem na imagem uma lesão provocada, aparentemente para mim parece ser uma lesão grau 1, provocada por VNI, máscara de VNI. Pode passar. A gente tem aqui algumas imagens, né, do painel de 2020, de lesões por pressão relacionadas a dispositivos. A gente tem aqui uma lesão de mucosa na boca, provocada por TOT. A gente tem aqui uma lesão, a segunda imagem, é uma lesão não classificável, né, provocada por cadarço de traqueostomia. A gente tem uma placa bem considerável de necrose. Na terceira imagem, uma sutura de retenção provocou uma lesão por pressão categoria estágio 3. Na quarta, a gente tem aqui uma sonda nasogástrica provocando uma lesão por pressão também não classificável, tem uma baita necrose na narina do paciente. Aí embaixo, né, as imagens, a gente tem uma lesão grau 2, provocada pelo catéter de oxigênio, a máscara do CPAP com uma lesão por pressão não classificável. Na terceira embaixo, a gente tem uma lesão grau 2 provocada pelo sensor de oxigênio no pavilhão auditivo do paciente. E a última é uma lesão por pressão estágio 2 provocada por uma extensão de catéter arterial. Pode passar. E aí, por que falar de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico? Já que lesão por pressão a gente fala o tempo todo, né? Mas uma coisa que eu observo é que a gente fala muito de lesão por pressão clássica. A gente não fala tanto de lesões relacionadas a dispositivos. Então, aqui são só 2 estudos, mas a gente encontrou até mais, falando sobre a alta prevalência desse tipo de lesão dentre as lesões por pressão. Então, no primeiro estudo, a gente teve que 33,3% das lesões por pressão adquiridas em uma UTI, né, estavam relacionadas a dispositivos médicos. E numa outra pesquisa realizada nos Estados Unidos, com mais de 100 mil pacientes, encontrou uma taxa de 19% de lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico, enquanto cerca de 14% eram na região sacra, 10% em calcâneo e 8% nas nádegas, ou seja, relacionada a dispositivo médico teve uma porcentagem maior do que todas as outras lesões por pressão nesse estudo. E aí, daí a importância da gente falar sobre isso. Pode passar. E aí, por que falar do CTI, né? Por que a gente quis colocar esse enfoque intensivista? O CTI, ele é um ambiente que, por si, ele já predispõe o paciente a um maior risco de desenvolvimento desse tipo de lesão. Assim, os pacientes em CTI, não é que todos vão estar extremamente monitorizados, mas, enfim, algumas condições que comumente a gente encontra no CTI, são situações que vão predispor mais o paciente a esse tipo de lesão. Então, alguns fatores, né, que a gente pode encontrar. A imobilidade do paciente, por exemplo, pacientes acamados, pacientes que estão com contenção mecânica. Então, a própria contenção mecânica, como a gente viu, já é um dispositivo que pode provocar lesão. E, além disso, a contenção impede a mobilização do paciente, às vezes ele não consegue retirar o estímulo doloroso. A necessidade de monitorização em número elevado de dispositivos. Como a gente falou, o dispositivo por si já é um fator de risco. Então, os próprios cabos de monitorização, o tubo orotraqueal, traqueostomia, catéter vesical de demora, pressão arterial invasiva, sonda nasogástrica, nasoentérica, catéter venoso profundo, dreno, enfim. São muitos dispositivos ali num paciente só. E assim, como enfermeira intensivista, a gente vê, às vezes, quando a gente vai checar um paciente, um oxímetro embaixo das costas, do dorso. Um cabo de monitorização nas costas do paciente, fazendo pressão, ou então repuxando o braço.
Enfim, às vezes a gente encontra esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê que estar com o dispositivo já é um fator de risco. A instabilidade hemodinâmica desses pacientes, por exemplo, a intolerância à mudança de decúbito, então um paciente que não está muito propício ali à movimentação, a própria pronação do paciente, né, quando a gente tem que pronar um paciente, os dispositivos geralmente eles estão, geralmente não, eles estão geralmente posicionados frontalmente, né, na parte anterior do paciente. Quando a gente prona esse paciente, o dispositivo fica ali exercendo uma pressão ainda maior contra a pele desse paciente. Alterações na tolerância tecidual e na circulação sanguínea, por exemplo, edema. O edema em si, ele já é um fator de risco para a lesão, porque ele aumenta a pressão tecidual e ele pode acabar exercendo uma pressão tão positiva sobre os vasos que os vasos colabam. Os vasos, eles têm uma pressão, né, de circulação, principalmente capilares mais fininhos, né, eles têm uma sensibilidade maior à pressão. Então, conforme aquele tecido tem a própria pressão do tecido, esse vaso ele pode acabar colabando e deixar de vascularizar aquela parte do tecido, da pele, né? E a hipotensão, que é o sangue do paciente arterial chegando nas extremidades com uma pressão muito baixa que não consiga vascularizar os capilares. O uso de drogas vasoativas, que diminuem a perfusão da pele por meio da vasoconstrição periférica. A gente sabe que esse é um efeito das drogas vasoativas. A percepção sensorial prejudicada, como, por exemplo, a sedação, o coma, neuropatias. Então, como a gente disse, a percepção sensorial é fundamental para que a gente retire o estímulo doloroso ou pelo menos comunique que tem alguma coisa incomodando. Se eu não sinto, tudo bem ficar ali pressionando a pele. Tudo bem não, né, que vai lesionar, mas assim, o paciente não consegue exteriorizar aquela necessidade e o déficit de comunicação, que às vezes o paciente está sentindo, mas não consegue se comunicar. Pacientes entubados, é muito difícil a comunicação. Então, às vezes, eles estão sentindo a dor, o paciente está naquele processo de desmame, está sentindo desmame ventilatório, está sentindo dor, mas não consegue se comunicar. A gente tem também pacientes em delírio, inconscientes ou estado não verbal. Então, todas essas são condições que dificultam bastante a comunicação. E o déficit nutricional. Por exemplo, interrupção da dieta por procedimentos. O paciente vai para o centro cirúrgico, o paciente tirou a sonda, o paciente vai fazer uma endoscopia. Em CTI, isso é comum. Então, assim, dificilmente você tem uma continuidade bem certinha daquela dieta. E, às vezes, até as doses elevadas de amina fazem com que a gente tenha que diminuir a vazão adequada, né, de nutrição daquele paciente, ou, às vezes, até interromper. E, assim, são só alguns fatores do CTI, tenho certeza que isso aqui não esgota os mecanismos, né, de risco do paciente do CTI, mas é isso. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro deixa eu avisar que como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat. Então, eu vou responder pergunta depois, ou a Tainá vai respondendo aí no chat à medida que eu vou apresentando. E aí, depois, no final, a gente interage. Então, gente, a Tainá falou um monte de coisa sobre lesão por pressão por dispositivo médico. Né? Apresentou, falou como é que o que acontece na pele. Mas e aí, o que a gente vai fazer para resolver esse problema, né? Então, lembrar e frisar que o mais importante sempre é prevenir, né? Prevenir para não ter que tratar depois, porque tratar dá muito mais trabalho, tá? E prevenir é indicador de qualidade, né? Então, assim, prevenir é a alma, é a chave do sucesso. E aí eu trouxe aqui algumas medidas que a gente pode lançar mão na terapia intensiva, no nosso setor, para tentar diminuir um pouco a incidência dessas lesões. E são medidas que vocês vão ver que são extremamente simples, né? Que basta a gente dar um start na nossa cabeça e começar a olhar o paciente de outra forma, e começar a entrar no leito e pensar nisso, que são coisas muito simples que a gente vai conseguir fazer com muita tranquilidade.
A primeira medida é a inspeção visual, né? Chegar à beira do leito e olhar para o paciente, olhar para os dispositivos, né? Muitos dispositivos, por exemplo, acessos centrais, são fixados com fio, com nylon. E aí a inspeção visual torna-se mais complicada. E aí a gente só vai conseguir fazer essa inspeção visual criteriosa, né? Claro que se tiver com curativo transparente, a gente consegue ver bem. Mas se tiver com micropólio, com esparadrapo, que a gente ainda vê muito no CTI, a gente só vai conseguir fazer essa inspeção criteriosa boa na hora da troca do curativo, né? Mas alguns dispositivos não. Então, ali é que a gente consegue olhar a todo momento. A narina na sonda interal, o lábio no tubo. Então, alguns dispositivos a gente consegue visualizar com mais facilidade, só de chegar à beira-leito. Outros têm mais dificuldade. Mas, assim, em qualquer uma das situações, a inspeção visual é fundamental. É olhar, é chegar no leito e olhar, e se dedicar, olhar para o doente e pensar nele só naquele momento. Controle da umidade e da temperatura. Só lembrando que quando a gente tem um ambiente, uma pele úmida e uma pele com a temperatura maior, isso tende a alterar o microclima daquela pele. E aí aumenta o risco de lesão. Um exemplo muito, muito simples disso é a toalete brônquica, né? Aquela lesão que causa ali no ósseo da traqueostomia, porque fica ali muitas vezes paciente secretivo, e aí fica aquela secreção ali e toda hora tem que trocar curativo. Então, é bem característico esse tipo de lesão por umidade e por alteração de temperatura. Ajuste de fixador. Um exemplo muito bom para isso. Depois a gente vai falar sobre as fixações, especificamente de cada dispositivo. Um exemplo muito bom para ajuste fixador é o fixador de tubo. Mais de 70% das lesões ocasionadas por dispositivos são por tubo orotraqueal, né? Porque a gente vê a preocupação de perder a via aérea, né? E aí a gente tende a fixar forte demais e aí acaba lesionando. Então, a fixação tem que estar firme, mas confortável, né? Então, sempre ajustar, ver se não está forte demais, se não está tracionando. Reposicionamento dos dispositivos. E aí a gente traz o reposicionamento, por exemplo, da sonda entérica, do próprio tubo, né? Esses dispositivos precisam ser reposicionados. A bibliografia fala em de 4 a 6 horas, algumas falam de uma vez em cada turno, né? Eu prefiro ousar e falar que o reposicionamento deveria ser feito a cada mudança de decúbito, a cada 2 horas. Eu acho que vale. Se a gente não vai mudar o decúbito a cada 2 horas para não fazer lesão por pressão, então por que não aproveitar aquele momento e fazer o reposicionamento dos dispositivos a cada mudança de decúbito? É claro, os dispositivos que são possíveis e passíveis de reposicionamento. Um acesso central, uma PAM, a gente não vai conseguir reposicionar grandes coisas, né? Mas, assim, uma linha de monitorização, algo que a gente conseguir reposicionar, eu acho que a mudança de decúbito é um momento maravilhoso para isso. Rodízio de local de fixação. E isso vai muito para os dispositivos que são fixados na pele com adesivo, por exemplo, né? Catéter entérico, sonda vesical. Então, são dispositivos que a gente fixa na pele, né? O dispositivo, a sonda vesical está lá na uretra, mas a gente vai fixar o dispositivo na pele. Então, efetuar o rodízio desses locais de fixação, e mais para frente a gente vai falar mais especificamente disso. Curativos de proteção, né? E aí a gente tem hidrocoloides, a gente tem espumas, filmes transparentes, a gente tem o próprio spray barreira, o Cavilon, né? E outras marcas de spray barreira que eu particularmente gosto muito. E a remoção precoce do dispositivo, né? Via de regra, a orientação ouro encontrou uma lesão por dispositivo, remova o dispositivo. Óbvio que nem sempre isso é possível, mas é sempre bom lembrar que o enfermeiro deve estar atento para o olhar de: esse dispositivo ainda é necessário para esse doente? Ele ainda precisa desse dispositivo? Porque muitas vezes o paciente está lá há tanto tempo com a gente e ele vai evoluindo, e ele nem precisa mais daquele dispositivo, né? E ele está ali.
Então, essa reavaliação constante da necessidade daquele dispositivo no doente. E aí, eu não podia, quem me conhece, quem trabalha comigo, eu acho que tem colegas meus aqui na sala, eu não podia deixar de trazer esse slide e pedir encarecidamente, valorizem a mudança de decúbito, sabe? É um momento extremamente importante. Mudança de decúbito é muito mais do que o que a gente está acostumado a ver no ambiente de terapia intensiva, que a gente tira o rolinho de um lado, bota o rolinho de outro lado. Mudança de decúbito não é isso. Mudança de decúbito é um momento que a gente vai avaliar o paciente, que a gente vai reposicionar o paciente, que a gente vai aspirar o paciente, baixar a cabeceira, fazer a toalete necessária e reposicionar o paciente de forma adequada. Quantas vezes a gente vê, né, o paciente depois de uma mudança de decúbito que a gente olha e fala, meu Deus, nem parece que alguém entrou ali e mexeu nesse paciente. E o paciente está totalmente desconfortável porque as pessoas acham que mudança de decúbito é trocar rolinho de lugar. E não é nada disso, né? Então, valorizem a mudança de decúbito, valorizem o banho no leito. É um momento assim, máximo da inspeção da pele, do corpo do paciente, onde a gente encontra seringa debaixo do paciente, no colchão, já encontrei até lâmina de bisturi, enfim, cabos. Nossa, a gente encontra muito cabo embaixo do paciente, a gente vai falar mais sobre isso à frente. Então, assim, passem a olhar a mudança de decúbito de forma diferente a partir de hoje, sabe? É um momento muito importante. É muito mais do que trocar rolinho. E eu acho que isso tem que estar muito na cabeça de todo mundo. E aí, eu trago para vocês agora, vamos falar uns slidezinhos mão na massa, para a gente falar especificamente de alguns dispositivos e a fixação correta e como é que a gente deve fazer e lidar com esse dispositivo. Primeiro é o Jontex, que não é o dispositivo preservativo, que a gente chama vulgarmente na terapia intensiva como Jontex, que a gente não usa muito na terapia intensiva, mas usa, né? Quando o paciente já saiu da sonda vesical, ou antes do paciente já gravar e chegar no cateterismo vesical, a gente usa muito esse dispositivo. E a gente vê muita lesão de pênis, de glande, por conta de Jontex. O Jontex precisa ser trocado em todo o banho do paciente, a cada 24 horas. Não é porque ele está bem preso, bem fixado ali, que ele pode continuar 48, não. Ele é para ser trocado a cada 24 horas. Né? E aí, aqui nessa figura, traz a folgazinha que tem que ter. O dispositivo não pode ficar apertado demais no pênis, nem largo demais, né? Mas ele precisa ter uma folguinha, e ele precisa ter uma folga de 2,5 a 5 centímetros para baixo, né? Então, é muito importante essa folga para não ficar apertando, para não ficar macerando, e é importante a troca também do dispositivo e a higiene local toda vez no banho, né? E aí, para trocar o dispositivo, a gente faz a higiene, né, do pênis, da glande, apara os pelos pubianos com uma tesourinha, não é para fazer tricotomia, porque acaba lesando também, não tem necessidade. E aí a gente aplica o dispositivo e depois a fixação deve ser feita com esparadrapo ou fita adesiva, mas não de forma um em cima do outro, sabe? Em rolinho. A fixação deve vir em espiral, contornando todo o pênis, e deve ser firme, mas não apertada. Não tem que apertar o pênis. E atenção também para, às vezes, a torneirinha dele, né, enrola. E aí fica acumulando urina ali, e aí, claro que o acúmulo de urina acaba aumentando a chance de lesionar a pele, né? Porque o contato ali do pênis com a urina o tempo todo aumenta o risco de lesão. O catéter vesical de demora. A fixação desse dispositivo, que muitas vezes a gente negligencia na terapia intensiva, o objetivo da fixação é proteger a uretra, não fazer lesão de uretra. E aí é um dispositivo que a gente vai fixar para não fazer lesão de uretra, mas que a gente fixa na pele. Então, se a gente não tiver cuidado,
a gente acaba provocando uma lesão na pele por conta da fixação do dispositivo que está na uretra, que até então não está nem na pele. Então, é importante fazer o rodízio dessa fixação. Nas mulheres, né, nas pacientes de sexo feminino, a fixação deve ser feita na coxa, na parte inferior da coxa, tendo atenção para deixar um espaço bom para mobilização, porque ela vai abrir a perna, né, se ela estiver em condições, enfim, se estiver acordada, ela vai abrir a perna, então precisa de um espaço para não tracionar. E aí a fixação deve ser feita bem aqui, pertinho do Y do dispositivo, justamente para não fazer isso aqui, tá? Aqui na foto, essa fixação está errada. Tá? A fixação tem que ser feita aqui. A gente deixa um espaço aqui de sonda, né? E faz a fixação no finalzinho do dispositivo no Y para poder não tracionar e aí não causar bexigoma, não causar lesão por conta disso. E aí é importante fazer o rodízio dos dois membros da coxa, e eu gosto muito de lançar mão de produtos como spray barreira, né? O Cavilon ou qualquer outra marca de spray barreira para fixar esses dispositivos. Eu gosto de... Tem um fixador próprio, né? Nem todas as unidades têm disponível, mas quando não tem, a gente fixa com micropore, bota um micropore na pele e um esparadrapo por cima na sonda. E aí, na mulher, você alterna as coxas, e no homem a fixação deve ser suprapúbica, né? E na parte inguinal ali também. Você pode fazer bem suprapúbicazinha e fazer rodízio com a parte superior da coxa de cada lado. Tá? No homem, o rodízio, a gente consegue fazer um rodízio maior. Não fixar no homem embaixo, na parte inferior da coxa, tá? A fixação mais anatômica é para cima, na parte superior do abdômen, ali no abdômen inferior e na coxa, na região inguinal. Outra coisa importante, a sonda deve... O cabo, a extensão da sonda, ela deve ser colocada acima da pele do doente, tá? Nunca abaixo, nunca com o doente deitado na extensão, tá? Sempre em cima da perna. Aqui é um dispositivo que a gente não tem muito, não é muito comum no CTI, mas a gente encontra de vez em quando, né? O catéter suprapúbico, a cistostomia. E aí a higienização deve ser feita com soro fisiológico local, e aí uma gaze cortadinha, como está aqui na foto, a gente coloca e aí consegue fazer a fixação com o próprio curativo do dispositivo. É bem fácil de fixar, você coloca um micropore por cima do curativo e já está fixado na pele. Tá? Cuidado para não tracionar também. E a sonda enteral ou gástrica, aqui eu trago uma foto de uma lesão, né, de narina, e aqui 2 modelos de fixação. Eu, particularmente, não gosto muito de nenhum dos 2. Eu gosto muito de fazer a fixação. Eu faço um nozinho na sonda com gaze, pego um pouquinho de gaze, faço um nó na sonda e fixo no nariz com micropore. Eu prefiro fazer, acho que fica mais bonitinho, e dá para a gente ver melhor lesão. Por exemplo, nesse aqui a gente não consegue ver lesão, né? Nessa última foto, porque o micropore está tapando toda aqui ali a narina, onde está o contato da sonda com a narina. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de fixação. Mas até hoje não inventaram um fixador de sonda interal razoável, né? Decente para a gente usar. Então, cada serviço fixa de uma forma, não tem muito regra para isso. Só importante atenção para fazer o reposicionamento do dispositivo, para que a fixação possibilite fazer o reposicionamento do dispositivo, né, pelo menos a cada 2 horas, né, na mudança de decúbito, e para que a gente consiga ver, né, se está causando lesão ou não. E aqui é o grande vilão da terapia intensiva. Um estudo mostrou para a gente que mais de 70%
das lesões causadas por dispositivo médico são causadas por tubo orotraqueal, né? E esse aqui foi um paciente que eu tive a oportunidade de cuidar no CTI Covid. E aí eu tive que fazer a fixação dele no queixo, tá vendo? Porque estava totalmente lesionado. Aqui tem lesão na narina por causa da sonda e tem lesão, né, no arco zigomático por conta do tubo e no lábio por causa de tubo. Então, o tubo acaba causando lesão em vários lugares, né? O tubo acho que é o grande vilão realmente. Ele causa lesão na língua, causa lesão no lábio, causa lesão no arco zigomático, então ele é bem, né, cruel. E a gente acaba tendo muita lesão por conta de fixação de tubo, porque a gente tem muito medo de perder via aérea, né? E aí, por conta disso, a gente acaba fixando forte demais e acaba tracionando e machucando o doente. Outra coisa importante, eu não sei se é a realidade de vocês, e aí depois a gente, quando for conversar um pouquinho no final, que a gente for abrir para a interação, a gente pode conversar sobre isso, é que o que eu observo na minha realidade é uma briga enorme para saber quem vai fixar o tubo de doente, de quem é a fixação de tubo, se é do fisioterapeuta ou se é do enfermeiro. E aí acaba que nessa briga de ego, de função, enfim, quem sai prejudicado é o doente, porque ninguém troca, né? Então eu já cansei de pegar doentes no CTI com 2, 3 dias de fixador de tubo, fixador molhado, né? Horroroso. E aí é óbvio que isso que causa lesão, né? O dispositivo deve ser trocado a cada 24 horas, esses dispositivos com fita, né? Com adesivo. Deve ser trocado a cada 24 horas, preferencialmente no banho, no leito, que é o momento onde a gente vai eventualmente molhar o dispositivo, e o dispositivo não tem que ficar molhado no doente. E assim, no meu ponto de vista, claro que o fisioterapeuta pode ajudar, enfim, mas no meu ponto de vista é função do enfermeiro, tá? É uma coisa que eu, na minha instituição, eu não abro mão de fazer, porque é o momento que eu vou inspecionar a pele, que eu vou fazer higiene oral. Então, assim, eu gosto de trocar, não abro mão, e acho muito triste encontrar colegas que dão banho, que vão fazer os cuidados, que vem fixador imundo e que não troca porque diz que é o fisioterapeuta que vai trocar. Eu acho extremamente triste, né? Infelizmente é uma realidade, pelo menos na minha vivência profissional. Então, o dispositivo ele deve ser trocado a cada 24 horas ou no banho, durante o banho. O preconizado é que seja trocado por 2 pessoas, né? Uma pessoa segura o tubo, outra pessoa faz a fixação, né? E aí a gente aproveita. E aí o que acontece? O fixador, o tubo, ele precisa estar firme, mas ele não pode estar apertado, porque é muito importante que a gente consiga reposicionar o tubo durante aquelas 2 horas que eu falei, cada 2 horas a gente vai reposicionar o dispositivo. Então, o reposicionamento dos dispositivos inclui o reposicionamento do tubo. E o que é esse reposicionamento do tubo? É conseguir dançar com ele na comissura labial, né? Conseguir lateralizar um pouquinho para que ele não fique sempre no meio, né? Conseguir lateralizar ele um pouquinho. Então, a fixação tem que permitir que isso aconteça. Ela tem que permitir a inspeção visual. A gente tem que conseguir ver, né? Pelo menos o lábio. Claro que onde ele vai estar preso com adesivo a gente não vai conseguir ver, mas a visualização do lábio a gente tem que conseguir fazer. A fixação tem que permitir a higiene oral, né? Então, assim, ter muito critério, muito cuidado na hora de fixar um tubo, e agora ter certeza, cada vez que a gente for fixar um tubo, pensar, nossa, 70% das lesões são causadas por esse dispositivo, então eu tenho que ter cuidado com isso, né? Não é à toa. E aí, eu trago aqui alguns fixadores de tubo, né? Desde um maravilhoso com hidrocolóide, esse fixador aqui pode ser trocado em até 7 dias por conta do hidrocolóide dele, por conta do material que ele é feito. Então, o fabricante recomenda a troca em até 7 dias. Eu nunca tive a experiência e o prazer de trabalhar, a minha realidade é muito longe de um dispositivo como esse, mas quem tem a oportunidade, tenho certeza que gosta muito, porque parece ser um fixador maravilhoso. E aí até a realidade dessa coisa horrorosa, né? Eu odeio esse fixador,
volta e meia tem na minha unidade, mas ele é horroroso, não fixa nada, né? A gente tem que ficar lançando mão. O tubo dança, né? Literalmente, dentro dele. E aí esse, então, molha que é uma loucura, né? Então tá sempre sujo, então são via de regra. E aí tem tudo quanto é realidade, né, gente? Tem unidade que a gente tem que fixar com equipo de soro, né? Porque não tem fixador nenhum. E aí, assim, é importante, nesse caso, eu não tenho nada, eu tenho que fixar com equipo de soro. A gente vai dar aquele monte de nó, e aí uma coisa que a gente pode lançar a mão é colocar um pouquinho de gaze ali para tentar proteger o lado de alguma forma. Mas ter muito cuidado, porque o dispositivo que a gente coloca para proteção da pressão, ele não pode causar mais pressão. Então, se eu estou numa unidade que eu não tenho nada, que eu vou fixar o tubo com equipo de soro, não adianta eu colocar uma chumação de gás, porque eu vou fazer muita pressão ali, porque aquilo vai estar apertado, né? E aí eu vou botar muita gás e vai fazer uma pressão danada na pele. Então, é colocar de forma que eu não faça uma pressão absurda na pele, né? Ao ponto de causar lesão, é para proteger mesmo. E aqui, a fixação da traqueostomia com a espuma, né? E aí tem unidades que tem a espuma, que é muito boa para poder absorver essa secreção brônquica, outras unidades não, e aí a gente lança a mão do curativo com gás e ok, não tem problema nenhum, tá? Sempre atentar, e aí, novamente, eu bato na tecla da mudança de decúbito, toda vez que a gente for lá, baixar a cabeceira, aspirar o doente, fazer a mudança de decúbito, observar se a gás está limpinha, se precisa trocar, né, atentar para a toalete brônquica, eu vou aspirar o doente, então eu não vou deixar aquela gás imunda ali. Tem um estudo falando de lesão em traqueostomia, que ele recomenda, depois de 7 dias de traqueostomia, tirar o fio de sutura, que muitos cirurgiões gostam de fazer, né, de fixar a traqueostomia com fio, e aí depois de 7 dias de traqueostomia a gente tira esse fio e aí lança a mão da espuma, e eles tiveram muito sucesso na prevenção de lesões em ossos de traqueostomia, fazendo dessa forma. Então, porque acaba que o fio de sutura acaba atrapalhando, né, na hora de fazer o curativo ali na região. Outra coisa importante, o curativo do ósseo da traqueostomia deve ser feito com soro fisiológico, tá, gente? Não usar álcool 70. A gente não deve usar álcool 70 na pele lesionada. Tá? Então, o curativo dali do ósseo, pensar sempre que aquilo ali é uma lesão, deve ser feito com soro fisiológico, não com álcool 70. A máscara de VNI também é um dispositivo que causa muita lesão por pressão. Esses dispositivos Total Face, eles conseguem distribuir melhor a pressão do que esse que pega só nariz e boca. Tá? Na unidade que tiver esse dispositivo, ele é melhor. Estudos já falam que ele consegue distribuir melhor a pressão, mas nem toda unidade tem, né? E aí, a regra de ouro para a VNI é tirar o dispositivo pelo menos a cada 4 horas para inspecionar a pele. E claro que a gente novamente pode lançar a mão de curativos preventivos, né, protetores, e aí os hidrocolóides, as espumas. Eu gosto, já falei, volto a repetir, eu gosto muito dos spray barreira. Eu acho que principalmente na VNI acaba que a espuma pode atrapalhar a vedação e aí a gente não consegue ventilar o paciente direito. Então, eu gosto muito do spray barreira, mas a gente pode lançar a mão do que a gente tiver na unidade para tentar diminuir a pressão ali e lembrar de inspecionar pelo menos a cada 4 horas, tá? Tirar e inspecionar e depois se volta o doente, enfim, faz uma higiene ali. E aí os dispositivos, os acessos vasculares, né? A gente tem a PAM aqui na primeira foto, um acesso periférico e 2 acessos centrais. E aí, né, o curativo transparente, que a gente não tem em todas as unidades, que seria maravilhoso se tivesse, mas a gente não tem, ele pode ficar, né, até 72 horas, esse curativo pode ficar ali, desde que o ósseo do acesso vascular seja limpo e seco, né? Lembrando que quando o ósseo está molhado e sujo, aquela umidade ali, aquele aumento da temperatura, porque a temperatura ali vai aumentar,
vai acabar interferindo no microclima dali e vai aumentar a chance de abrir lesão naquele dispositivo. Então, se o OSH, se o curativo estiver limpo e seco, então esse dispositivo transparente ele pode ficar na pele até 72 horas. Lembrando que quando a gente tira o adesivo, a gente está causando uma desepitelização ali. Então, essa desepitelização da remoção do curativo também pode causar lesão. Claro que não de uma vez, mas aqui, esses movimentos repetidos, todo dia, todo plantão, trocando aquele dispositivo, isso acaba que pode causar lesão também. E é muito comum a gente ver, né, lesão, a pele vermelha ali em volta do curativo do acesso vascular. Então, cuidado e atenção na hora de tirar o curativo, tanto transparente quanto o micropore. Se possível, proteger também o entorno com spray barreira. E muito cuidado, procurar tirar o curativo quando estiver molhado no banho, enfim, mais úmido, ou lançar mão de algum material para poder umedecer na hora da troca, então para poder não lesionar aquela pele em torno também. Na PAM em especial, quando a gente, no catéter, logo na inserção ali da linha de monitorização no catéter, não sei se vocês já repararam, mas fica uma bauleado ali, né? A linha de monitorização começa grossinha. Eu, particularmente, gosto de colocar uma linha de gás ali embaixo. Aqui não sei se dá para ver com o meu mouse. Não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui. Eu gosto muito de colocar nada muito grosso, novamente, senão acaba que atrapalha, acaba cotovelando o catéter. Mas eu gosto de colocar uma linhazinha de gás aqui para proteger essa pele aqui em volta do início da linha de monitorização. Então, é uma coisa que eu faço na minha prática e que eu gosto muito. Tá? O acesso periférico com esparadrapo, né, que a gente nem deveria ver mais, mas infelizmente ainda é muita realidade, a realidade de muitas unidades, principalmente no SUS. Então, lembrar que esses curativos periféricos eles precisam ser trocados diariamente, né? Esses curativos que a gente não consegue ver o OST, eles precisam ser trocados diariamente para avaliação de OST, né? Tanto esse quanto esse acesso profundo aqui com curativo com micropore, ele precisa ser trocado, e aí atenção e cuidado na hora de remover esse esparadrapo ou esse adesivo, para não lesionar a pele, fazer a higiene local e fazer um novo curativo. Outra coisa que eu resolvi trazer são dispositivos que a gente usa muito e que causam, sim, lesão por pressão, e que a gente nem pensa nisso e nem se atenta para isso muitas vezes, é o oxímetro de pulso e a abraçadeira da PNI. No oxímetro de pulso, especialmente, eu sempre troco o dedo do oxímetro a cada mudança de decúbito. É o que eu falo, a mudança de decúbito é um momento mágico, assim, do intensivista. Pelo menos deveria ser. Então, você vai reposicionar o paciente, troca o dedinho, e se você vai ver, se vai tirar, o dedo sempre vai estar com a marca do oxímetro. Então, é importante, até para o sensor do oxímetro, né, é importante essa troca dos dedos. Então, fazer o rodízio dos dedos é muito importante e manter o dispositivo limpo, né? A PNI acaba que com o suor do paciente, o dispositivo vai ficando molhado, vai ficando sujo. Então, e nem sempre a gente tem um novo para trocar, né? Então, a gente não consegue fazer essa troca com muita frequência. E uma coisa que eu gosto muito, que eu lanço mão no CTI e gosto muito de fazer, é usar a malha tubular no braço do paciente. E aí, óbvio que aquela malha não tem que ficar ali para sempre, né? Essa malha precisa ser trocada pelo menos a cada 24 horas. Mas acaba que a malha tubular consegue absorver um pouco da umidade e consegue deixar o dispositivo mais limpo. E aí fazer o rodízio de braço também, preferencialmente em cada mudança de decúbito, né, quando possível. Claro que tem pacientes que a gente não consegue fazer esse rodízio, por exemplo, mulheres mastectomizadas, a gente não consegue fazer rodízio de braço, nem sempre a braçadeira pega bem em perna. Enfim, mas sempre que possível fazer o rodízio do membro, né, da braçadeira de PNI. Então, são dispositivos simples que a gente acaba negligenciando muito esse rodízio. E aí, como é que a gente... Aí a gente já falou, né, de um monte de forma de prevenir essas lesões, né, que é o que a gente quer, a gente não quer que a lesão aconteça. Mas e aí, abriu a lesão, como é que a gente vai tratar?
a gente vai tratar da mesma forma que a gente vai tratar qualquer outra lesão, né? Avaliando o estágio da lesão e lançando mão de cobertura adequada para cada estágio. Né? E é basicamente controle da infecção, do exudato, da inflamação e a limpeza da lesão. Então, tem uma necrose no nariz por conta da sonda oroentérica, se possível, remover aquele dispositivo, trocar de narina, aliviar a pressão de alguma forma, enfim. E fazer curativo. Aquela lesão precisa ser tratada com produto para aquele tipo de lesão. Se for uma necrose, com, enfim, um hidrogel, alguma coisa, essa lesão precisa ser tratada. Ela não é para simplesmente ficar ali exposta, que, como a gente vê muito, né? Você tira, troca o dispositivo e deixa aquilo ali para secar, para curar sozinha. Não. Essa lesão precisa ser tratada de acordo com o estágio que ela está. E é isso, gente. E a Tainá preparou uma interaçãozinha aqui para vocês, para a gente interagir um pouco. Uma perguntinha só, se não me engano, né, Tainá? É só uma. Mas eu vou ter que compartilhar minha tela para a gente ver o resultado. Porque como a apresentação está no meu e-mail, Deixa eu sair. Peraí. Só mostra as referências. Desculpa. As referências aqui, não vou a tela toda, não. Tá? A gente utilizou, gente, o Potter, artigos publicados sobre a temática, artigos bem recentes, e também a gente também encontrou uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado sobre a temática. Como a gente disse, é um termo recente, então todos esses estudos são recentes também. Deixa eu aqui. Vou aqui abrir minha tela. Eu vou disponibilizar o link do Mentimeter, que é um programa, né, de interação. Interrompe a apresentação. Estou tentando... Aqui, ó. Tá. Aqui. Tá. Tá, pronto. Estava procurando a aba. Coloquei aqui o link do Mentimeter. E aí eu vou disponibilizar a minha tela para a gente ver os resultados. É só uma perguntinha, só para a gente... para problematizar um pouquinho a... Eu vou pegar uma aguinha enquanto isso. Tá bom. E é isso, gente. Deixa eu colocar como apresentação aqui. Questão polêmica. Toda lesão por pressão é evitável? Você tá igual o Joey de Friends? Sim, com certeza. Não tenho dúvidas. Você tá igual o gatinho? Não, porque envolve múltiplos fatores. Ou prefere ficar igual o Pernalonga? Não tenho certeza, não quero opinar. E aí, gente, vamos ver Todo mundo conseguiu entrar no link e votar? Mandei o link no chat. Deixa eu ver se tem alguém... Alguma pessoa já respondeu sim, com certeza. Deixa eu ver se eu respondo, peraí. Eu consigo? Vê aí. Eu acho que o login... Não tá abrindo, não. Oi? Pra mim. Não consegui abrir, deixa eu ver. Pelo link? Não foi, não? Ai, gente. Peraí, deixa eu tentar... Eu não consegui abrir, ficou rodando e não abriu. Ai, gente, vou mandar o link de novo. Tenta aí, faz favor. Foi. Foi? Gente, tenta o link de agora, hein? Esse último que eu mandei. Ó, mais votação agora. O gatinho, por enquanto, está vencendo.
Eu votei no gatinho. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa para evitar, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir. Né? Mas acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz normalmente, né? E aí já é meio caminho andado. Ó, o gatinho tá ganhando, hein? Disparado. O Joey de Friends tá lutando também. Doze pessoas votaram, gente. Enfim, isso é só uma forma da gente interagir um pouquinho, né? 7 pessoas disseram que não, porque envolve múltiplos fatores. Sim, com certeza, né? 4 pessoas votaram e uma pessoa achou que é melhor não opinar. É difícil esse tema. Polêmico. Então, gente, assim, alguém quer dividir com a gente a realidade de vocês, das unidades, falar um pouquinho de como acontece, de como é que fazem na unidade de vocês para prevenir, para tratar esse tipo de lesão? Vamos interagir, conversa com a gente aí, abre o microfone, se quiser abre a câmera e fala para a gente como é que é na unidade de vocês. Eu estou curiosíssima para saber. Vamos, mulheres, coragem. Olá, boa tarde. Oi, Diana. Tudo bom? Oi. Tudo ótimo. Sou enfermeira, trabalho no INCA, no CTI, já trabalhei por quase 8 anos no CTI e atualmente sou gerente de risco. Então, dos dois lados, a gente entende que o paciente tem uma lesão que foi gerada por uma situação que podia ter sido prevenida, né? Então, toda vez que a gente chegava no leito e via um cabo no paciente, aquela marca que fica, né? E o mundo real, a gente não faz mudança de decúbito a cada 2 horas, a gente não tem uma equipe que faz a inspeção. O principal, né? Realmente você saber como é que o paciente chegou e avaliar ele ao longo da internação dele, entender a retenção de líquido, que ela piora ainda mais a lesão pelo dispositivo. Gostei muito do tema que vocês colocaram, abordaram, falaram muitas coisas boas e que é a realidade que a gente vê nos pacientes da terapia intensiva mesmo. Os dispositivos, eles são muito caros, então muitas instituições acabam não adquirindo, principalmente instituições públicas. No INCA, a gente ainda vive numa realidade bem à parte, né? A gente tem bastante dispositivo em termos de serviço público, não comparando o hospital particular, obviamente. Mas a gente ainda consegue ter bastante material para prevenção, até porque o paciente oncológico é um paciente bem diferenciado, paciente com uma pele de radioterapia, paciente que já faz quimioterapia, então o contexto da pele dele é totalmente diferente, a microbiota dele é totalmente diferente. E aí é muito importante, queria também parabenizar a equipe aí que falou do principal para mim, que eu vejo bem pouco, muitos enfermeiros e colegas fazerem.